Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um videozinho sobre as contradições da Bíblia, mas hoje nós vamos falar sobre a estupidez de Jesus. Se realmente Jesus existiu, que pode ser que ele tenha existido e era apenas um homem fanático, esquizofrênico, que pensava e acreditava que ele era filho de uma divindade, filho do Deus dos hebreus, né? E ele levou isso muito a sério, né, gente? Então, na Bíblia, nas Escrituras, nós podemos encontrar várias estupidez desse homem. Nossa, como é triste! Eu nunca tinha visto, nunca tinha prestado atenção. Bastou alguém me alertar a respeito de uma situação para eu começar a folhear a Bíblia, encontrar várias, além de contradições, muitas coisas assim terríveis. E realmente é muito triste saber que, na verdade, ele era um homem, né? Se ele existiu, ninguém sabe se existiu realmente, mas se existiu foi como eu já falei, né? Se ele existiu, além de esquizofrênico, ele era muito estúpido, era grosso. Nem com aquela que foi a mãe, que era a mãe dele, né? Ele era manso, ele era sempre... Era o contrário do que as pessoas falavam, né? Ele tinha um comportamento muito esquisito. E é sobre isso que eu vou estar falando aqui agora. Então, pegue aí a sua Bíblia e abra em Marcos 5. O endemoniado Gadareno. Gadareno, gente. Endemoniado Gadareno. Vamos começar aqui do versículo 9 ao 13, porque eu não vou ler tudo, porque eu tenho mais coisas aqui para falar um pouco dele. E isso é só o começo, é só um pouquinho, porque não dá para fazer tudo num vídeo só. Vamos lá? Então, aqui Marcos 5, 9. Aí já sabemos aqui, né, que havia um homem que era possuído pelo demônio, pelo espírito imundo, e que ele vagava de noite e de dia com aquele demônio, se feria com pedra, era aquela coisa toda que ninguém conseguia prender ele. E nesse dia que Jesus viu ele, então ele foi ao encontro de Jesus e começou lá a falar, né, como é que se diz, com palavras muito fortes, né, indo contra o Jesus. E aqui, então Jesus no 9, né? Vamos começar aqui do 9. Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jesus perguntou para ele. E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muito. O Espírito já estava falando com Jesus, né? E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porco, ou seja, estava passando por ali uma grande manada de porco. Gente, eram muitos porcos, viu? E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entramos nele. Olha só, ainda pediu, ainda deu ordem, né? Para o Jesus. E Jesus logo lhe permitiu. Saindo aquele espírito imundo, entrando nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000, gente, quase 2.000 porcos. É brincadeira? Não era 2, nem 10 porquinhos, não. Eram quase 2.000 porcos. Gente, porco demais. Imagina toda a riqueza do dono dos porcos, né? Porque era porcos para negociar, né? Para vender a carne. Que o comércio principal, eu acho que único do porco é a carne, né, gente? Então, aquele fazendeiro, né, criador de porcos, teve perda total, né, do seu negócio, porque Jesus obedeceu os demônios que entrasse lá no corpo dos porcos. Nós sabemos que nada disso existiu, né, gente? E assim eles se precipitaram no mar e morreram afogados, né?
Então, desempiadeiro no mar, e eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e no campo. E saíram muitos a ver aquilo que tinha acontecido. Eles ficaram assustados, né? Os pastores dos porcos, que estavam pastoreando os porcos, quando viu aquilo acontecer, mais de 2.000, né? Quase 1.900 e lascou. Quase 1.000 porcos, tudo se jogando lá no mar. Imagina, gente, aquela coisa tipo um zumbi, um indo atrás do outro, que nem as pessoas ficam no mundo indo atrás de sistema, indo atrás de político, tudo que vê na internet acredita e vai um atrás do outro, né? Assim estavam aqueles porcos, um atrás do outro, fileirinho, as manadas, se precipitaram tudo no mar. Caíram lá e morreram afogados. Então eles correram e foram anunciar no campo e na cidade que havia acontecido. Se eles não eram donos, né, só ficaram assustados porque ia ter que prestar conta com seu patrão. E se eles eram donos, o prejuízo ainda era maior porque ia pesar no bolso, né, gente? Perder todo o seu negócio. Agora, olha só que responsabilidade, né? E foram ter com Jesus e viram o endemoniado e viram a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E viram o que tivera, gente, eu li errado, e viram o que tivera a legião, ou seja, viram um homem que tinha legião de demônios, né? E vendo em perfeito juízo. E temeram, claro, ficaram com medo de ver aquilo que aconteceu. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos e começaram a rogar-lhe que saísse do seu termo. Claro, eles ficaram com raiva. Eu não sei se os donos do porco já estavam ali, né? E aí expulsou ele de lá, expulsou Jesus de lá. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que foram endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para teus, e anuncia-lhe o quão grande coisa o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grande coisa Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Claro, todos se maravilhavam, menos o dono dos porcos. Agora, se fosse você, se fosse seus porcos, se fosse seus bois, você aí, um pequeno ou um grande fazendeiro que tivesse 1.000, 10.000, 5.000, era tudo que tinha ali. Se fosse 10.000 cabeças de porco, de boi, de cavalo, tudo, ele ia precipitar tudo lá, né, gente? Ele ia fazer a mesma coisa. Imagina a perda, né, desse empresário, desse dono, desse criador. O prejuízo terrível. Agora eu pergunto, isso é uma estupidez. E ele também nem pensou ali nos bichinhos, né? Tudo morrendo lá afogado na frente dele. Que maldade. E também não pensou no prejuízo. Porque aqui não diz que ele pagou. Porque ele ia ter que pagar, nem dinheiro ele tinha. Porque de segundo ele era sustentado por mulheres casadas que sustentava esse Jesus, porque ele não trabalhava, vivia de ponga em ponga, pregando lá o fanatismo dele. Então ele se mandou, né, entrou no barquinho dele, se picou, e quem ficou com prejuízo? Os donos dos porcos, gente. Fala sério, eu nunca tinha reparado, eu nunca tinha lido nesse ponto de vista, ok? É por isso que os padres, os pastores, não incentivam os membros a lerem Bíblia. Porque se a pessoa for ler mesmo de verdade, com pensamento, com a mente livre, vai encontrar tantas coisas terríveis aqui, vai começar a questionar, ok? E é isso que eu estou fazendo agora. Gente, é terrível. Já pensou aí se fosse você? Se fosse você? Se você tivesse aí uma grande plantação de trigo, de feijão, de milho, e fosse nessa época, e esse Jesus, esse demônio pedisse para se colocasse ele lá nessa plantação, o que era que ele ia fazer? Ele ia secar tudo, né? Ia tocar fogo, ia queimar a plantação destruída do mesmo jeito, que matou os animais, deixou
essa pessoa falida. E nem pagou e a pessoa ficou no prejuízo. Imagina a raiva que as pessoas, os donos, não ficaram. Imagina a raiva. E temer, as pessoas ficaram foi com medo dele, de ver aquela bruxaria que ele fez, né, gente? Enfim, então eu digo, esse Jesus era muito estúpido. Gente, tem tanta estupidez desse homem aqui dentro desse livro, eu nunca tinha prestado atenção para ver, ok? Vamos a mais uma estupidez desse Jesus aí, que se dizia ser filho de Deus, do Deus dos hebreus. Vamos para Marcos 11, 13. Marcos 11, 13. Aqui. É a figueira seca. Ele secou a figueira. Só porque a figueira não deu fruto, gente. Olha só o que ele fez, viu? Olha só que esse Jesus que se diz ser filho do Deus onisciente, onipresente, onipotente, que tudo vê, que tudo sabe, que tem todo poder, toda autoridade, imortal, todo sábio. E a gente vê umas falhas assim muito grandes nessa onisciência, porque se ele era o próprio Deus, né? Que ele disse que era o filho e ao mesmo tempo era o pai, e aquela coisa toda que o pai se fez filho para vir à terra, para salvar a humanidade, mas a gente vê muitas falhas. Como que ele não sabia, não compreendia uma coisa tão simples como essa? Ele era estúpido, gente, é uma estupidez. Parecia aqueles homens rabugentos, grossos da roça que bate nos filhos, nos irmãos, bate nos filhos, até o cachorro, a galinha apanha lá na roça, aqueles homens bem broncos, sabe? Fumador de toreba, de fumo de corda, que é bem arrogante, que nunca foi na cidade, sabe? Bem jeca, bem, sabe? Grosso mesmo, estúpido. Ele parecia ser esse tipo de homem. Em grandes atitudes, muitas atitudes dele aqui dentro desse livro, é isso, porque isso aqui é o mínimo, gente. Não dá para eu fazer tudo agora, ok? Então vamos lá, Marcos 11, 13. Que diz assim, a figueira seca, né? E no dia seguinte, deixa eu ver se esse aqui, E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas verdes nela, deixa eu ler aqui de novo, gente, que tá com a linha em cima, eu botei uma linha, cobriu aqui. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Não era tempo, gente. Estava no mês que não dava figo. Era apenas o quê? Folhas, porque não estava a tempo. Seu pé de manga vai dar manga antes do tempo? Você plantar tomate, vai dar tomate fora do tempo? Não tem o tempo de dar o tomate, a cebola, a manga, a jaca, tudo tem seu tempo. Como até mesmo dentro desse livro aqui diz que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher. Mas ele contradiz essa lei, ele contradiz essa passagem da Bíblia aqui, com sua atitude e prática. Então, o que foi que ele fez, né? Porque não era tempo de figo. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam no templo. Aí ele já praticou aqui também, começou fazer maior quebra-quebra, né? Quebrou tudo lá no templo, daqueles que estavam vendendo, né? Comercializando lá no templo. Ele já saiu irritado porque estava com fome, imagina, parece até comigo. Mas eu não faço as coisas. Quando eu tô com fome, eu só fico de cara feia, tá, gente? Mas não é com ninguém, não. Eu fico triste, me dá aquela tristeza, porque quando eu tô com fome, eu quero comer. Eu passo o dia sem beber água, eu sou igual a camelo, mas comida eu tenho que comer, porque eu não gosto de ficar com fome, não. Então, ele já estava irado, arretado, o cabra da peste, porque não achou comida na figueira, oxente. E aí, o que foi que ele fez, o cabra da peste? Meteu a zorra, meteu o sarrafo lá no povo, lá nos malandros que estavam comercializando lá no tempo de papai, não é isso? E aí desceu o sarrafo, mas vamos subir de novo lá. Então a figueira não estava no tempo e ele falou o quê? Que seque e que ninguém mais coma de ti. Vamos ler aqui. E aqui, vamos ler aqui ainda. Onde foi que eu marquei? A figueira seca, aqui marco. Aqui foi Marcos
11, né? 11, 13. E agora eu vou para aqui, para Marcos. Não, Marcos 11, 13. Que eu botei 2. E Marcos, quanto? 21, 18. Marcos 21, 18 também. A figueira, tá vendo, gente? Tem 2 vezes aqui falando a mesma coisa. A figueira seca. E na manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. Lá falou como, aqui já fala nasça. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos vendo isso maravilharam, dizendo, como secou imediatamente a figueira. Jesus, porém, respondeu, disse-lhe, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disseres, erga-te e precipita-te no mar. Olha só, assim será feito, que exagero. Mas o cara era exagerado, rapaz. Era o fanatismo ao extremo. Impossível. Eu não conheço ninguém que fez isso, nem ele. A não ser que tem aqui em alguma parte que eu nunca li, né? Que ele transportou, tirou um monte de um lugar para botar em outro lugar. Mas ele disse que você poderia fazer. Gente, agora a respeito de secar uma planta, eu conheci uma mulher que ela secava, as pessoas tinham medo dela. Tinha medo que quando nascesse uma criança ela fosse visitar e o menino morresse. Não tinha nenhum relato de que isso aconteceu com criança, né? Que morreu por causa do olho ruim dela, a negatividade. Mas a árvore, ela secou muito pé de pimenta. E uma vez, a última vez que a gente viu ela, que ninguém queria contar com ela, foi que ela foi lá no pé de manga. O pé de manga sempre dava muita manga, estava carregado demais nesse dia, ela admirou. No outro dia começou a murchar as folhas, no terceiro dia já começou a cair os frutos e com menos de um mês não restou nem a raiz. E era uma árvore gigantesca, muito grossa, muito alta, ok? De muitos anos e caiu, não ficou nada. É energia negativa, não é superstição, não é olhada, esse negócio que a pessoa fala, não tem nada a ver de espiritual, é uma energia, porque as plantas também é energia, e com certeza energia boa vai trazer boas vibrações para aquela planta, mas uma energia negativa com certeza vai fazer mal, por isso que tem pessoas que quando tocam em pé de pimenta, tocam em alguma planta, a planta morre ou admira, é aquela energia que a pessoa lança, a pessoa é inconsciente, não tem nem culpa, sabia? A pessoa nem tem culpa disso, mas pode acontecer. Então, foi isso que aconteceu em relação, se ele existiu, né? Ele pode ter feito isso aqui. Enfim. Agora me diga, se aqui diz, né, em Marcos 5:11, aqui diz que não era tempo, gente. Não era tempo de figo. Por que ele se irou daquela forma, gente? Que estupidez, que homem grosso. Que homem mais estranho. Isso é o sintoma de esquizofrenia. Ele queria provar todo tempo que ele era filho do tal Deus, que enfiaram isso na cabeça dele, talvez desde pequeno, e ele cresceu com aquela loucura, né? Se achando que ele era filho de uma divindade, que nós sabemos que nem existe. Tudo ilusão, tudo invenção lá dos antigos. E ele botou isso na cabecinha dele e cresceu, ficou fanático, gente. O homem ficou louco, ok? Tem muitos relatos aqui na Bíblia a respeito do comportamento dele. Ele fala cada coisa terrível, praticou cada coisa horríveis. Como é que a gente vai acreditar num livro desse? Como é que a gente vai acreditar num senhor desse, né? Fraco, desequilibrado. Gente, uma pessoa desequilibrada. Então quer dizer que eu vou lá no mato, vamos supor que eu vou lá com o machado. Eu tenho um machado na mão, já que eu não tenho esse poder, essa energia negativa de matar as plantas com o poder da minha palavra, da minha energia. Pelo contrário, as minhas plantas ficam muito bonitas e lindas. E eu não sou ninguém, ok? Eu sou Lalijane. Sou uma simples mortal e as plantas ficam muito bonitas nas minhas mãos. Mas vamos supor então que eu tenho que ter um poder maior para derrubar uma planta, né? Vamos supor que eu tenho um machadinho e estou indo lá no mato, estou com fome. Aí tem um pé de goiaba na época que não é para ter goiaba. Ou qual é a planta que mais dá assim no mato? Na Bahia, caju. Caju. Dá muito caju na Bahia, dendê, essas frutas, né? Vamos supor que é um pé de caju. Aí eu vou lá e vou procurar caju, chego lá. É fora do tempo de caju, gente. Aí eu, desgraçado, não tem caju pra mim não, que ninguém mais coma nenhum caju de ti. Aí eu pego lá o caju e corto todo de machado, corto a linha toda dele, ainda levo pra casa pra queimar, pra cozinhar feijão.
Imagina, gente, a estupidez, só porque a pobre árvore não deu fruto no tempo certo. Que estupidez, que ignorância, que falta de sabedoria, gente. Isso é coisa absurda, é atitude de gente maluca, esquizofrênica, sabe, que tem aqueles ataques surdo, psicótico, surto psicótico, né? Crises de esquizofrenia, crise psicopata. Gente, isso é horrível, isso é terrível. Tá vindo aí agora que eu estou descobrindo quem realmente são esses senhores. Estou descobrindo toda a verdade agora sobre ele. Ainda bem que ele não existe, ainda bem que ele não é verdadeiro, ok? Ainda bem que não existe divindades. Nós somos frutos, consequência da evolução humana, evolução das espécies, ok? E estamos aqui, temos inteligência, ok? E vamos continuar evoluindo, só que nós não podemos acompanhar essa evolução, ver, entender, porque ela acontece, precisa de milhões de anos, milhares de anos, milhões de anos, né? E nós só vivemos 100 e poucos anos. Isso é quem vive muito. Então, ainda bem, porque dá medo, gente, é muita ignorância, é muita estupidez. Já deu prejuízo lá no dono dos porcos, né? No dono dos porcos. Fazendo o coitado perder todo o seu dinheiro, né? Sabe lá quanto tempo esse homem investiu, né, gente? Dinheiro, ração para engordar aqueles porcos. Vai lá que ele já tinha até vendido os porcos, estava entregando lá para o comprador, e o Jesus vai lá e faz com que os supostos espíritos entre lá no corpo desse homem ou desses animais, né? Dando prejuízo ao dono. As pessoas só pensou, para você ver como é a religião, ela faz a gente só pensar, porque é libertação, ele foi liberto, e não para pensar no prejuízo que o dono dos porcos levou. Existe outro lado da história, ok? A moeda, cara ou coroa. A gente só olhou para a coroa e esqueceu do cara. Cara, quem é o cara da moeda? O dono dos porcos, que ficou em prejuízo. Ninguém pagou. O outro lado aqui, a figueira, ele mostrou que ele é poderoso, que a gente tendo fé, a gente pode fazer até mais do que secar uma figueira, a gente pode transportar um monte. Só olhou para esse lado, né, da moeda. Não olhou para o outro lado, que é impossível, que ninguém nunca fez isso, não existe fé, ok? Não existe fé nenhuma que possa ser capaz de transportar, não existe, nunca existiu, porque nem fé existe. Essa fé não vale de nada, gente, fé não vale de nada, ok? Então, é muita idiotice aqui dentro desse livro, muito besterol, muitas coisas que não dá para confiar. Se você for pesquisar, você vai ver muito mais. Então, quer dizer que só porque a figueira não deu fruto fora do tempo, se ele era todo poderoso, aí eu pergunto, não era filho de Deus, onisciente, onipresente, onipotente, e era o próprio Deus? Então por que, gente, que ele não fez a figueira dar fruto fora do tempo para matar a fome dele? Então quer dizer que ele seguiu todo esfomeado, esbaforido, com as tripas vazias, o bucho seco, foi lá, ó, e desceu a lasca lá nos outros malandros, que estavam lá comercializando lá no templo lá, deles lá, né? Desceu a lasca lá, derrubou tudo, quebrou tudo, fez o escarcéu, que já estava com fome mesmo. Que eu não tiro até razão dele, que é quando está com fome. Eu acho que se eu tiver com fome, alguém vem para cá me dizer desaforo, eu vou dar um coice que vai partir tudo também. Boto logo para lenhar mesmo. Com fome não. Fome não, neném. Com fome não. Então foi isso, gente. Como é que pode? Gente, eu dou risada. As pessoas falam, por que você ri? Gente, mas eu acho engraçado. Eu vou chorar, Eu vou chorar, eu vou rir porque é engraçado, sabe? E é mais engraçado ainda que eu já criei tudo isso. Aí eu fico assim, poxa, como eu fui boba. Eu ia lendo sem entender, porque os pastores só mandavam ler aquilo que interessava e distraía o meu pensamento, distraía a minha mente, o meu entendimento com aquilo que ele tem objetivo, que é só tirar dinheiro da gente, ok? Eles pregam com propósito de você acreditar no que eles estão pregando, eles querem atenção para ele e você nunca tem atenção para o que está aqui. É por isso que eu, você e muitas pessoas, milhões de pessoas, não está entendendo, ok? Não olha para o lado, para o outro lado que existe aqui. Aqui dentro existe vários lados da história, gente. Tem muitas coisas aqui para a gente parar para pensar, ok? Realmente é estúpido, ok?
Então quer dizer que se ele tivesse hoje aqui e ele fosse no supermercado, se Jesus tivesse nascido na nossa geração, se é que ele nasceu, né? Porque história de filho de deuses que nasceram antes dele já tinha. Ele é só uma cópia. Ele copiou os egípcios e muitos outros povos, outras nações, que tinha também um filhinho nascido de uma virgem que veio para salvar a humanidade, morreu, ressuscitou, tinha discípulo igual a ele. Ele é só mais a última cópia, ele é o último das gerações das gerações passadas até a gente aqui. Ele é o último. Eu acho que vai surgir outros, ok? A cada era vai mudando, né? Passando as eras e vai aparecendo outros Messias. Ele é só mais um. Por isso que fala, vários que virão em meu nome, não sei o quê. Porque ele queria ser o todo-poderoso, o único, absoluto, porque os hebreus tinham isso, né? De só o Deus dele que prestava. Como eu acho que todos os outros também tinham isso, só os deuses dele que prestavam. E ia ser aquela briga de deuses, de poder, de território. E era um caruru, uma mistura. Então é isso, gente. Então, aí eu digo, como que eu não vou rir, gente? Eu acreditei nessas coisas também. E hoje eu digo, nossa, eu dou risada de mim mesma. Fala sério, né? Pra dizer, você tá mangando dos outros, tô mangando de mim também, rapaz, que eu fui uma tapada, uma bestalhada, ok? Fui uma bestola, sabe, de acreditar nessas bestagens. E ainda bem que existem pessoas que apareceram, né, mostrando o outro lado. E a partir de uma coisa que eles me mostraram, eu tô descobrindo muitas outras coisas, porque agora eu tô indo fundo e tô descobrindo muitas coisas. Se fosse hoje, o que era que ele faria? Se ele fosse no supermercado, digamos que ele queria comprar romã, que era uma fruta lá da época dele, não achasse. Ele ia quebrar o supermercado todinho. Ia dizer que ninguém mais compre aqui nesse supermercado. Maldito supermercado. Ia amaldiçoar o supermercado e quebrar tudo, até botar fogo, para ninguém comprar mais lá, porque ele não achou o bendito romã dele, que era uma fruta que eles comiam muito, né? Antigamente, uma fruta muito popular lá para esse lado, para essas bandas. Ele ia fazer isso porque não achou. Se fora do tempo ele fez isso com a árvore que estava fora do tempo, quer dizer que a árvore tinha obrigação de dar fruto a ele fora do tempo, porque ele era o bambambam. Parece aqueles filhos de papai, sabe? Que a empregada tem que fazer tudo para ele, porque ele é filho do rei, é filho do papaizão, ricão, o boyzinho, sabe? Que é tudo na hora, você tem que fazer, ok? Até pega as meninas forçadas, as empregadas, porque ele é o chefão, ele é dono de tudo, velho. Pega o carro, sai arrastando, sai passando por cima de todo mundo na estrada, porque ele é poderoso, não vai processo contra ele, como tem muitos filhos de rico que já matou gente aí, né, nas estradas, fazendo estripulia no trânsito, ok? Sai todo estrogonando todo mundo que acha pela frente. E fica por isso mesmo. Eu acho que ele era assim, ele era um esquizofrênico, que ele pensava que era filho de uma divindade chamada Deus, considerado Deus, e que todo mundo tinha que seguir ele, e que ele tinha poderes, e ele estava querendo provar isso a todo tempo, fazendo mágica, ok? Fazendo truques para convencer as pessoas. Então fazia aquilo numa maior estupidez. Tem muita gente fazendo esse tipo de estupidez, sabe? E eu acho isso assim, sabe, ridículo. Ridículo quando alguém vem para cá defender isso. Eu nem parava para pensar nessas coisas antigamente, gente, mas é bom a gente estar com a mente livre para a gente pensar, para a gente conhecer, para a gente pesquisar e encontrar, né, encontrar entendimento dentro disso tudo. Não, é demais para mim, é demais, tantas coisas que eu tenho visto, gente. Tem muitas coisas mais absurdas aqui nesse livro a respeito desse senhor aí, tá? Desse homem que pensava que era filho do Criador, de um Deus, de uma divindade poderosa, que tudo ele podia, e se não tivesse, ele dava fim, né? Destruiu a pobre da figueira. Que pensamento, agora me diga, que pensamento tem uma figueira? A figueira não pensa, gente, a figueira não tem raciocínio, é uma planta, uma árvore, que o único papel dela aqui, no meio aqui, entre nós, os outros, e os animais, os vegetais, o papel dele é o quê? Dar fruto no tempo certo, ok? Há tempo de cair, é como aqui há o tempo de neve, ok? No inverno vem a neve, fica tudo branquinho. Na primavera fica tudo florido, tudo verdinho e com flores, né?
No outono, as folhas ficam amareladas, vermelhas, roxas, coloridas de várias as cores e cai. Aí depois, no outono, aí fica só as árvores secas, sem folha nenhuma, tudo hibernando. Depois desperta e assim é o ciclo. Será que ele era tão burro que não entendia isso? Será que ele não sabia que existia o tempo? Porque até o narrador aqui de Marcos falou que não era tempo. Não era tempo do figo, mas, poxa, velho, se eu tivesse lá, eu ia falar, rapaz, tu não viu que não tá no tempo de figo? Eu acho que se eu fizesse lá, ele ia tocar fogo em mim também, né? Mas do jeito que eu sou, eu ia falar, você não viu não, rapaz? Que não é tempo de figo, seu doido. Ai, gente, deixa eu parar por aqui, que minha barriga tá doendo aqui de rir, viu? Eu tô tendo dor de barriga de tanto rir. Mas é muito engraçado, gente, um negócio desse. Ó, gente, o vídeo já tá muito grande. Fica ligado aí até o próximo vídeo, porque teremos muito mais, tá? Beijão, rapaz, até